para quem não me conhece, sou Viviane Aparecida, sou advogada trabalhista há mais de 12 anos. Antes de ser advogada, eu trabalhava na área da contabilidade, com mais de 20 anos de experiência, fazendo o quê? Folha de pagamento. E com isso eu tenho algum contato com algumas empresas. E hoje, nessa live, nós vamos falar sobre a NR1, sobre a saúde mental dos trabalhadores. Porque muitas empresas hoje, elas se preocupam mais nos impostos, nas vendas, de manter o negócio funcionando. Mas o assunto que pode e vai gerar problemas é ignorar a saúde mental no trabalho. Para quem não me conhece, então, me chamo Adriano, sou psicólogo. Trabalhei muitos anos nas empresas, nas indústrias, como técnico em segurança do trabalho, conheço bem a área de segurança do trabalho. E já fazem aí quase 15 anos trabalhando como psicólogo, juntamente com o SESMIT, dentro das empresas. E sim, o que está impactando hoje, o assunto de hoje, né, eu acho que nunca se falou tanto em saúde mental no nosso país como estamos falando atualmente. E em decorrência, né, principalmente da mudança aí que está acontecendo na NR1, essa mudança bem significativa aí, com um olhar mais voltado para a saúde mental. Então, vai ser acho que um bate-papo bem legal, bem interessante, para a gente tentar aí, talvez, desmistificar um pouquinho aí a NR1. Com certeza. Por que surgiu essa NR1? Só para todo mundo entender. Teve um momento muito significativo das ações trabalhistas por ansiedade, por depressão, por ambiente tóxico, rescisões indiretas, todas nesse sentido, e isso acabou se tornando uma bola de neve. E essas ações trabalhistas, elas são ações que custam muito caro para a empresa. Por quê? Depressão, quando a gente consegue provar que há nexo causal com a prestação de serviço, ela é equiparada a acidente de trabalho. Isso é só um exemplo. Nós temos burnout, nós temos ansiedade, nós temos tantas outras coisas de saúde mental que são equiparadas a acidente de trabalho. E aí, o que acontece? Quando se prova que foi decorrente do trabalho prestado e é equiparado a acidente, a empresa acaba pagando uma indenização até os 72 anos daquele trabalhador. E isso geram ações com mais de 300 mil reais de indenização para o trabalhador. Então, ela veio tentar corrigir, tentar frear tantas ações que estão sendo ajuizadas. Então, a principal mudança hoje que tem na NR1 é que, antigamente, ela não é uma norma nova, né, Adriano? Ela é de 78, né? Ela só foi sofrendo várias atualizações, essa não é a primeira atualização, só que antes da gente falar dos riscos psicossociais, ela tratava o trabalhador mais pelos riscos físicos. O trabalhador, ele tinha uma proteção se ele caísse, se ele se machucasse, se tivesse alguma coisa física. E agora se trata também o emocional para tentar evitar essa política, às vezes, de pressão exagerada, da sobrecarga de trabalho, dessas pessoas que estão adoecendo de tanto trabalhar. Se a gente for parar para pensar de normas regulamentadoras no Brasil, a gente vai perceber que foram criadas as normas lá em 1977, na verdade, foram criadas as normas, né? Foram criadas as leis sobre segurança do trabalho, que em 1978 virou as normas regulamentadoras, as NRs. Então, hoje a gente tem, só para o pessoal compreender um contexto, né? A gente tem hoje, são 38 normas regulamentadoras. Cada norma regulamentadora falando de um assunto específico, né? Por exemplo, a NR4 vai falar sobre o SESMIT, sobre o Serviço Especializado em Direito de Segurança, a NR6 sobre a FIPA, a NR6 sobre os EPIs, a NR10 sobre segurança e eletricidade, e assim por diante, né? Então, e a NR1 é a que dá todo o comando nas NRs, ela que normaliza todas as outras NRs. A empresa, né, é obrigada a avaliar, identificar os riscos, avaliar os riscos, dizer o que pode fazer de controle desses riscos e criar plano de ação para trabalhar em cima e diminuir esses riscos, né? O que mudou nas normas? Que a NR1, a partir de 26 de maio, as empresas são obrigadas a incluírem mais um risco dentro desses, além desses 5 riscos, físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e acidentes, ainda tem que incluir os riscos psicossociais. Em 1970, o Brasil estava sendo campeão mundial em acidente de trabalho. 1970. Demorou 7 anos para criarem as leis para diminuir os acidentes de trabalho, né? E hoje está passando por essa mudança, assim, depois de 77 para 2026, aí estão quase 50 anos de normas, né, regulamentadoras da portaria 3214/78, que faz
parte das NRs, que está dentro do capítulo 5º da nossa CLT, né? Então é importante também dizer isso, né? Onde está isso? Para ver como é tão sério o assunto de segurança do trabalho no nosso país e agora dos riscos psicossociais. Essa portaria 3214, com as suas NR, com as suas normas regulamentadoras, elas estão dentro do capítulo 5º da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Alguns empresários não dão muito valor e não dão muito, né, não olham com o olhar que deveria olhar a segurança do trabalho. Né? Então, agora, talvez, né, eu acho que vai ser o grande marco assim, que vai separar justamente a segurança do trabalho e talvez fazer com que nós pensamos sim, um pouco mais sobre a saúde do trabalhador, sobre a importância que o trabalhador tem dentro das empresas, né, que se trabalharem com segurança do trabalho, identificar riscos, não é prejuízo para a empresa, de forma alguma. Né? É compreender e entender que se o trabalhador ele trabalha compreendendo que ele tem segurança, ele trabalha compreendendo que ele tem esse olhar mais humanista dentro das empresas, ele vai trabalhar melhor, ele vai produzir melhor, ele vai, né, ser mais feliz e automaticamente vai dar mais lucros para a empresa. Estou vendo uma expectativa muito grande de melhora, porque que nem tu falou lá no começo, tem muita gente, muitos colaboradores, muitos funcionários afastados hoje em decorrência dos riscos psicossociais, em decorrência de ansiedade no trabalho, depressão, assédio, síndrome de burnout. Então, assim, infelizmente, tem muitos trabalhadores. Então, eu acho que a norma ela vem justamente para a gente tentar, talvez, erradicar isso ou diminuir, né? E tem muita empresa que acha que é apenas uma burocracia, que é apenas uma papelada, ou então ainda tem aquelas empresas que são pequenas empresas que, eu só tenho 1, 2 funcionários, então isso não é para mim. E é bem pelo contrário. Se tu tem 1 funcionário ou 2 funcionários, é independente do porte da empresa. A NR1 ela não trouxe, olha, se tu é optante pelo simples, tu não vai ter que se adequar às normas regulamentadoras. Não, a NR1 vale para todas as empresas. E as multas, elas são muito pesadas. As multas podem chegar a mais de R$100 mil, e dependendo da gravidade do que for apurado pelo Ministério do Trabalho, que vai ser o órgão fiscalizador. E o pior, essa fiscalização hoje, Adriano, ela é eletrônica, através do e-social. Então, vai ser praticamente em tempo real. A gente tem hoje a inteligência artificial atuando não só para quem advoga, não só para quem é psicólogo, não só para as outras profissões, mas a Receita Federal ela já usa isso, o INSS já usa a inteligência artificial, e o Ministério do Trabalho, através do e-social, fazendo aquele cruzamento de informações, ele já vai saber quando teve o acidente de trabalho, quando que era obrigada a emitir a CAT, que a CAT é 24 horas, até 24 horas do acidente, né? Senão já tem multa. Então, tem hoje uma fiscalização muito em cima, e as pessoas ainda estão incrédulas, né? Elas não acreditam que vai acontecer isso, que vai ser multado e que vai sofrer sanção administrativa, e isso vai ser tão grave quando acontecer, e tão impactante, que muitas empresas vão acabar fechando se elas não se organizarem desde agora, desde o começo, né? E essa organização, ela é prevenção, ela é um investimento na empresa. No momento, e como o Adriano bem falou, funcionário feliz, empregado feliz, ele trabalha mais, com um sorriso no rosto, e é mais criativo e ainda consegue dar ideias até para a gestão, traz boas ideias, porque ele não está pressionado, ele consegue ser totalmente livre, totalmente desenvolto. Eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal mandou na caixinha da semana passada, algumas até já foram respondidas, né? Aqui tem uma pergunta que o Adriano pode me ajudar. O que uma empresa ela precisa fazer na prática para cumprir a NR1? Acho que a primeira coisa, né, Adriano, é identificar aqueles riscos no ambiente de trabalho. Uma ótima pergunta. E depois pensar como vai fazer para evitar esses riscos. E agora tu complementa. Legal. Essa foi uma excelente pergunta, na verdade, né? Porque, bom, a gente está falando aqui que está tendo mudança na NR, que vai mudar, que as empresas têm que identificar. Mas como fazer isso, né? Então, o primeiro passo é fazer o diagnóstico de avaliação dos riscos psicossociais. Esse é o primeiro passo. Né? Como que se faz isso? De que forma se faz? Bom, a gente precisa descobrir se tem risco ou não tem risco no ambiente de trabalho, nos setores de trabalho, enfim, e como tu falou, qualquer empresa tem CNPJ, se tiver um funcionário, já tem que fazer esse diagnóstico de avaliação dos riscos psicossociais. Eu estou usando bastante a escala de avaliação de vida no trabalho, que é uma escala de qualidade de vida, né, para a gente avaliar a qualidade de vida,
Também eu uso bastante a escala brasileira de burnout para ver, né, se tem burnout, se não tem. A escala a COPSOC, que é uma escala internacional, que foi adaptada para o Brasil, ela está sendo muito usada, são questionários de avaliação, onde ele separa as empresas em grupos. Então, também muito usada, né? Então, são essas escalas basicamente aí que a gente está usando já, e fazendo essas escalas aqui já dá para a gente fazer um diagnóstico, uma avaliação bem boa para ver se a tua empresa ela tem ou não tem os riscos psicossociais, né? Então, é importante isso, assim, né, de primeiro contratar um profissional para fazer, um profissional, né, sério para fazer, e depois, né, junto com a empresa, esse profissional vai escolher as melhores escalas, as melhores ferramentas para poder fazer essa avaliação, e uma avaliação bem feita, uma avaliação com ferramentas que são validadas, isso é importante também, né, ferramentas que são validadas para ter um bom suporte, porque depois que tu pegar essas informações, e aí não é só tu ir na empresa e fazer o levantamento, né? Tu tem que ir na empresa, tu tem que fazer o levantamento, aí tu tem que identificar se tem risco ou não tem os riscos, né? Quais os riscos que tem, e aí se tiver risco, tem que botar lá no PGR. Ele tem que estar dentro do programa de gerenciamento de riscos. Não adianta só tu analisar, né? Tu fazer essa análise, tu fazer esse diagnóstico. Se tu achar, apareceu nas escalas ali, que tem risco psicossocial, esses riscos eles têm que estar informados lá no PGR. Se não tem o risco, também tem que estar ali, né? O setor, por exemplo, vamos pegar um setor produção, não tem risco, né? Conforme as escalas tal, não tem risco. Aí tem que aparecer igual, não há risco conforme escala tal. Então, é todo um trabalho, assim, né? Nesse primeiro momento. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é fazer esse diagnóstico, fazer essa avaliação, né, em cima, com ferramentas, são ferramentas aprovadas aí, para ver se tem ou não tem, se existe ou não existe esses riscos psicossociais dentro de cada setor. Então, não é só papelada, não é só burocracia, ele tem que funcionar na prática. Se um funcionário disser que está estressado ou ansioso, a empresa ela pode ser responsabilizada, depende muito da situação, tá? Isso o trabalho por si só, ele pode gerar o cansaço, o estresse, em alguns momentos, mas vai depender de provas se for feito um processo, se aquele ambiente de trabalho era um ambiente de trabalho abusivo, se ele tinha pressão excessiva, se tinha assédio, se tinha sobrecarga. Se ficar provado isso, a empresa pode sim ser responsabilizada. E pior, se não tiver, vamos supor, o PGR, que é esse formulário, vamos colocar como formulário... Programa de gerenciamento de risco. Mas não deixa de ser um papel escrito, sim, é como se fosse um formulário. Claro. Isso, um documento. Uhum. Se não tiver isso para se defender numa reclamatória trabalhista, sabe o que acontece, Adriano? É como se a empresa tivesse confessado. Ela perde totalmente o direito da defesa, porque ela não tem um papel para dizer, não, eu cuidei da saúde dos meus trabalhadores e isso que essa pessoa está alegando não tem nada a ver dentro desse processo. E isso acontece não só com a NR1, ela também acontece com as questões de periculosidade, insalubridade, né? Alguns acidentes de trabalho que poderiam ter sido evitados. Então, quando não se tem os formulários, os programas implementados da forma adequada e de uma forma que seja dinâmica, que seja funcional, a empresa pode sim ser responsabilizada e com multas altíssimas, com valores de indenizações altíssimos. Só para contribuir com essa pergunta relacionada ao trabalhador, né? As avaliações de riscos psicossociais, elas não são individuais, elas são coletivas. Então, a gente não vai avaliar o indivíduo, se ele tem isso ou tem aquilo, a gente vai avaliar o ambiente. Isso eu acho que tem que deixar bem claro, tá? Não é avaliação, não é feita avaliação em cima do indivíduo, é feita avaliação em cima do ambiente de trabalho. Acho que isso tem que ficar muito bem claro, assim, para a gente compreender melhor, tá? Teve um trabalhador que perguntou, e se o meu ambiente de trabalho estiver me fazendo mal emocionalmente, o que ele pode fazer? O primeiro passo que a gente orienta é sempre o diálogo, é tentar conversar com a empresa. Muitas vezes esse problema ele pode ser resolvido numa conversa com o RH, às vezes num canal de relacionamento. Eu acho que o Adriano também pode falar sobre a questão desse canal, que agora passou também a ser obrigatório, um canal de acolhimento, para poder se conversar. Como está te sentindo? Tem algum problema na empresa? Conversa dentro da empresa. O diálogo é fundamental, não só na relação de trabalho, acho que em todas as relações, né, Adriano?
Uhum, é isso aí, perfeito. Tu sabe que depois que tu fizer o diagnóstico, tu levantar que tem problemas na tua empresa, tu tem que criar plano de ação. E um dos planos de ação é justamente criar um canal de comunicação, um canal de acolhimento, né? E nós não estamos falando nem no canal de denúncia, que o canal de denúncia é uma obrigatoriedade lá na NR5 falando sobre os assédios, né? Então, o canal de denúncia ele é separado, ele é diferente, é um canal para assédio moral e assédio sexual. Nós estamos falando de um canal de acolhida, um canal de acolhimento. Se a empresa não tiver no seu plano de ação um psicólogo, por exemplo, dentro da sua empresa para atender os seus colaboradores, ela vai ter que criar esse canal de acolhimento, de acolhida, né, para o funcionário, enfim. Mas eu acho que tu falaste antes, Viviane, sobre o nexo causal. Isso é importante também, a gente perceber, né, se a função do indivíduo ela tem nexo causal com o que ele está sentindo. Por isso que é importante fazer um bom diagnóstico, faz um bom diagnóstico da tua empresa e aí tu vai identificar, porque com esse diagnóstico tu vai compreender, bom, no setor onde ele trabalha não tem risco psicossocial. Então, possivelmente, essa ansiedade, então, não seja do trabalho, né? Mas como nós somos um indivíduo como um todo, não tem como a gente separar a nossa vida pessoal da vida profissional, né? Nós somos Exatamente. um todo. Então, acaba trazendo muitas vezes essas questões para o trabalho. Então, por isso, né, reforçando, é importante se fazer, sim, um bom diagnóstico, até nível de defesa da empresa, um bom diagnóstico psicossocial, com ferramentas validadas, com profissionais qualificados, para aí sim, né, a gente criar plano de ação. E aí a gente vai perceber, pô, o cara apareceu com ansiedade, vamos ver ali se a função dele tem nexo causal, tem nexo causal. O que que eu, como empresa, estou fazendo, então, quais os planos de ação que eu tenho, né, depois de identificado essa situação. Então, são questões bem importantes aí de se tratar. Eu recebi outra pergunta questionando se precisa de advogado para fazer essa adequação. E realmente, o advogado ele não é obrigatório. Mas, quando a gente tem uma orientação e a gente trabalha com uma equipe que é multidisciplinar, né, porque não é só o Uhum. advogado sozinho não vai fazer milagre, ele depende de uma empresa de segurança, depende de um psicólogo, a empresa acaba minimizando os riscos de reclamatória trabalhista. Ela acaba conseguindo se adequar de uma forma mais prática. O advogado vai orientar para prevenir as ações trabalhistas, dizendo, olha, isso aqui está errado, tu tem que contratar uma empresa de segurança do trabalho, nós temos que fazer os testes para fazer a avaliação, para preencher o Uhum. PGR, para ter a documentação correta no futuro. E é isso que a gente vem trabalhando. Acho que nenhum profissional mais consegue trabalhar isoladamente, né? Nós trabalhamos sempre em conjunto. Então, o doutor Adriano, que é psicólogo, já tem uma farta experiência nisso. Antes também já trabalhava como técnico de segurança do trabalho. Então, tem todo o conhecimento para ajudar também nessa questão de consultoria mesmo, para evitar a reclamatória trabalhista por descumprimento da NR1, por descumprimento de normas regulamentadoras. Perfeito, é isso aí. Né? Importante, assim, a norma também não diz quais profissionais, tá? Sim, Nesse primeiro momento, que é um momento de diagnóstico, de avaliação mesmo, não diz, pode ser um engenheiro de segurança, pode ser um advogado, pode ser, né, um psicólogo, mas claro, ali né, algumas ferramentas são mais de cunho do psicólogo, né, de fazer uma avaliação. Por exemplo, a escala, a COPSOC, né, um outro profissional poderia, claro que pode fazer, tem condições de fazer, mas os assuntos são muito mais ligados à área da psicologia, a gente tem que fazer alguma tem que fazer uma mensuração, fazer uma escala, tem que fazer, então, assim, todo, não é simplesmente a aplicação, é uma ferramenta que ela não é tão simples assim de fazer uma avaliação, depois de respondida. Então, a gente larga a ferramenta, o funcionário ele vai responder as perguntas ali, né? Então, tem a escala que é a menor, de 40 perguntas, depois a outra que é de 70 perguntas. Então, conforme o tamanho da empresa, né, a gente avalia junto ali qual que nós vamos fazer, qual que nós vamos aplicar. E aí os funcionários respondem, e o ideal seria ali, né, que a maioria dos funcionários respondessem, para a gente fazer uma média daí das respostas para fazer a avaliação, né, desses riscos. Então, sim, né, uma equipe multidisciplinar é extremamente importante. Imagina, né, um advogado, um psicólogo, um engenheiro trabalhando nesse processo, o documento ele vai ficar muito mais validado. Muito mais validado. E isso conta também como prova para o juiz. O juiz vai avaliar a qualidade do laudo, porque não é só ter um laudo, não é só ter um formulário, Uhum, mas com que uhum, qualidade, quem assinou,
quem está dando a chancela que aquilo ali está acontecendo, quem é a responsabilidade por aquelas informações que estão naquele papel. Então, outra pergunta que botaram, os erros mais comuns das empresas. Os erros mais comuns das empresas hoje é achar que NR1 não se aplica para ela, deixam para resolver muitas vezes quando aparece o problema, e aí quando aparece o problema, tem prazo, geralmente é com uma reclamatória trabalhista, infelizmente, porque a maioria das ações que eu tenho pego nesse último, de 2025 para cá, tem a ver com rescisão indireta. E a rescisão indireta, muitas pessoas acham que é só não pagar o fundo de garantia ou atrasar salário, mas não. A rescisão indireta também envolve riscos psicossociais, porque quando tem uma pressão, uma sobrecarga, um ambiente tóxico, um ambiente que a pessoa não está conseguindo se sentir bem, tem empresas em que a pessoa saiu porque estava com crise de pânico, ela se trancava no banheiro e começava a chorar e não conseguia trabalhar. Outras que não conseguiam sair de casa para ir ao trabalho. Então, isso também gera rescisão indireta, não só a ação acidentária, mas a rescisão indireta. E, na verdade, na trabalhista, a gente ainda consegue fazer duas ações, se tu está defendendo o trabalhador, que é um para receber as verbas e outro acidentário. Então, a empresa tem que responder 2 processos quando acaba descumprindo a NR1, quando não respeita, não tem ciência de prevenção dos riscos psicossociais. E o empresário hoje que estiver assistindo essa live, o que ele tem que fazer? Qual é o primeiro passo? É buscar a informação, é olhar para dentro da empresa, olhar para dentro do negócio. O que está certo aqui? O que eu posso melhorar dentro desse ambiente? O que vai fazer a diferença? Quando a gente tem dentro da empresa trabalhadores satisfeitos, a gente não tem reclamatória trabalhista. E quando a gente investe nisso, no trabalhador, o trabalhador é o maior ativo da empresa, porque é ele quem produz. Uma vez eu estava conversando com um contador e ele me disse que o empresário não é aquele que mete a mão na massa. O empresário é aquele que lidera. O primeiro passo é fazer o diagnóstico. Tá, mas não fez o diagnóstico ainda. O que pode fazer? Bom, já pode começar a trabalhar, por exemplo, a trabalhar a prevenção ao assédio dentro da empresa. Isso está na legislação desde 2022 já. Então, a NR5, a norma regulamentadora número 5, ela é obrigada a trabalhar, a colocar na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, já tratar sobre essas questões do assédio e criar planos de ação. Né? Então, dar treinamento para a liderança, para a gestão, sobre o que é assédio, sobre o que é assédio moral, o que é assédio sexual, clarificar isso para os seus colaboradores, criar campanhas, né, anuais sobre isso. Inclusive, o mês de maio é o mês de prevenção ao assédio, então, assim, já né, dia 2 de maio já é uma alternativa, né, já fica legal essa data já para estar pensando questões sobre o assédio sexual e o assédio moral. Então, isso já dá para começar, isso já é uma prevenção, já está trabalhando a prevenção e já está trabalhando a NR1, né? Depois, que nem a Viane falou, acho que pensar, sim, sobre a cultura organizacional, né? Qual a cultura que eu tenho na minha empresa? Será que eu já tenho uma cultura prevencionista ou ainda me falta? Né? Eu tenho que começar a criar essa cultura prevencionista se eu não tenho ainda dentro da minha empresa. Né? Então, eu preciso começar, porque infelizmente, nós, brasileiros, a gente não tem uma cultura prevencionista. E a gente, às vezes, precisa implantar essa cultura prevencionista. Por quê? Porque a gente acha que com nós nunca vai acontecer, que não tem fiscalização, que né, eu trabalho há 20 anos aqui e nunca aconteceu nada. Então, são essas culturas que têm que ser mudadas. A gente tem que começar a trabalhar a prevenção, a gente tem que começar a compreender que os acidentes estão aí, pode acontecer, né? E muitas vezes o acidente de trabalho, o acidente onde tem ali uma pessoa machucada porque prensou a mão numa máquina, pode ser que a causa raiz seja os fatores psicossociais. A pessoa está estressada, a pessoa está com ansiedade, né, fica mais desatenta no trabalho e aí acaba ocasionando um acidente. Então, a gente precisa compreender, sim, tem que começar a trabalhar essa cultura prevencionista nos colaboradores também, né? O trabalho com a liderança é extremamente importante. O líder tem que compreender a segurança do trabalho, o líder tem que entender essas questões, né? Que isso não é gasto, como a gente falou anteriormente, né? Isso é investimento, na verdade. Né? E claro que depois das avaliações, aí a gente vai, né, conforme os riscos que foram apontados, aí tem que fazer um monitoramento, talvez, contínuo, né, um monitoramento com ferramentas que permitam a gente a identificar continuamente essas questões, né, talvez oferecer um suporte psicológico, disponibilizar de serviços e apoios psicológicos,
dentro da empresa. Então, assim, são ferramentas, são planos de ação que já estão sendo previstos aí, né, para que isso aconteça, né? Dar treinamento de gestão de estresse, por exemplo, para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Então, tudo isso já faz parte desse processo da nova NR1, da nova norma regulamentadora que está entrando. Então, o primeiro passo é esse diagnóstico, mas não fica só nisso, né? Então, tem muito mais, é um caminho aí a percorrer, porque a lei, ela diz que a empresa ela tem que diagnosticar, avaliar, criar, monitorar e criar plano de ação, né? Então, esses são os caminhos, né? A gente precisa, então, primeiro avaliar, depois monitorar, depois, se for o caso, criar plano de ação para diminuir isso. Então, isso que vai ser fiscalizado dentro das empresas. Bom, identifiquei lá no PGR, tá, mas o que que tu tá fazendo? Ah, não estou fazendo nada. Então, tá, então ficou um documento de gaveta, daí não serve também, Sim. né? A fiscalização, ela não vai aceitar também. Então, tu tem que diagnosticar, e se for encontrado algum risco, aí tu tem que criar plano de ação para, né, para diminuir isso. Se algum empresário tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o doutor Claro. Adriano, para que a gente possa esclarecer isso, manda um direct para nós, nos Uhum. chame, nos contate, para a gente poder ajudar também na implementação da NR1, prevenir processos trabalhistas e trazer lucro também para todas as empresas. Claro, claro. A Viviane tem bastante vídeo falando sobre a NR1 lá no Instagram dela. Eu também, no meu Instagram, eu tenho bastante vídeo, né? Então, quem quiser ver lá adrianosilva.psico, é o meu Instagram, o da Viviane, né? É arroba DRA, Viviane Aparecida. Tu consegue encontrar todos os vídeos nessa última semana. Nessas últimas 2 semanas, tem pelo menos 2 por semana sendo lançados, onde a gente trata o que são os riscos psicossociais, as multas. Agora, hoje, eu estou preparando um material sobre essa fiscalização que vai ser eletrônica através do e-social. Então, acho que informação é sempre bem-vinda para evitar, daqui a pouco, uma despesa muito grande que pode, inclusive, fechar principalmente as pequenas e médias empresas. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, de compartilhar esse momento com o psicólogo Adriano. Espero que tenha sanado algumas dúvidas. Foram 19 perguntas que foram enviadas, mas a gente foi respondendo conforme foi evoluindo esse bate-papo. Espero ter contribuído. Eu sei que é muita informação, a gente, né, tem pouco tempo e vai jogando informação, mas como a Vivi falou, se vocês quiserem, né, nos questionar, nos perguntar, é só mandar aí os directs que a gente vai, dentro do possível, a gente vai respondendo. Certo? Certo? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Até, tchau. valeu!